Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre motor trifásico, né? Como que se liga o motor trifásico numa rede de 220 volts. Hoje nós vamos falar sobre em 220 volts, ok? Então tá. Aqui eu fiz uns dois esbocinhos para explicar como que se faz, como funciona, ok? Então aqui nós temos o esquema de ligação do motor trifásico em 220 volts. Então, o motor trifásico de 6 pontos, como se chama, ele se compõe de 3 enrolamentos, né? 1, 2, 3, 3 enrolamentos internos. Um dos rolamentos, as pontas deles, os terminais deles, é o número 1 e o número 4. O outro enrolamento é o número 2 e o número 5. E o outro enrolamento é o número 3 e o número 6. Como é que se faz o fechamento? É nessa condição que nós temos dois tipos de fechamento. Podemos fechar para uma tensão mais baixa ou uma tensão mais alta, ou seja, 380 volts. Mas hoje nós vamos falar só sobre 220, ok? Então como é que se faz o fechamento? Nós pegamos a ponta 1, né, ligamos com a ponta 6 do outro rolamento, ok? Nós pegamos o fio 2, né, a ponta 2 do fio do motor, e ligamos junto com a ponta 4, que é do outro enrolamento, ok? E pegamos a ponta número 3, né, e ligamos com a ponta 5, ok? Então está fechado aqui o motor para 220 volts. Nós mudamos o fechamento do motor para outra tensão, então aplicamos outra tensão. Mas nesse caso aqui é para 220 volts trifásico. E da junção aqui da ponta 1 com a ponta 6, nós levamos a uma fase. Da junção da ponta 2 com a ponta 4, levamos a outra fase. E da junção da ponta 3 com a ponta 5, nós levamos a outra fase. Então nós alimentamos aqui a alimentação trifásica, ok? Então aqui está então o esquema de ligação do motor trifásico em 220 volts, ok pessoal? Tem uma curiosidade interessante, qualquer fechamento, seja motor de 6 pontas ou de 12, né? Cada enrolamento ele tem que ficar submetido a 220 volts. Então todo fechamento que se faz, cada enrolamento ele fica submetido a 220. Foi para isso que ele foi projetado, ok? Mas não vem ao caso agora. Então essa é a ligação do esquema elétrico técnico, né? Do esquema elétrico da ligação do motor trifásico em 220 volts. Ok, pessoal? Agora nós vamos, aqui eu fiz um esbocinho de um motor, na prática no caso, né? Ligação na prática do motor trifásico em 220 volts. Então aqui você tem o motor, a caixinha de ligação, né? Aqui a base dele, o eixo tal. Então aqui sai 6 fios. Eu deixei comprido aqui só para título de explicação, né? Mas os fios geralmente eles são curtinhos, eles ficam aqui dentro só, ok? Então eu levei aqui para fora. Então você tem 6 fios lá dentro desse motor, ó. São 6 fios, ok? Então como é que você vai fazer? Vai pegar o número 1, como está aqui, né? Número 1 e número 6, junta os dois, leva a rede. Pega o número 2 e o número 4, junta os dois, leva a rede. Número 3 e número 5, junta os dois e alimenta. Então a rede trifásica vai ser alimentada aqui, ó, RST. Essa é a rede trifásica. Ok, pessoal? E no caso, o motor vai girar. Ah, mas o motor girou para um lado desfavorável. Eu queria que girasse para outro lado. É muito fácil, pessoal. É só pegar o fio de alimentação e inverter um pelo outro. Não é inverter as pontas do motor. Não. É inverter os fios de alimentação. Os cabos de alimentação. Aí o motor passa a girar no sentido ao contrário do que estava. Ok, pessoal? Então, essa era a dica que eu tinha para dar para vocês hoje. Até a próxima, pessoal.